Em mais um Café e Qualidade, hoje eu tenho a honra de receber Dionei Mascarenhas. Mas quem é Dionei? Graduado em Informática pela Unifax, pós-graduado em Gestão Executiva pela FGV e em Finanças e Mercados Financeiros pela Unifax, Health Tech pela FIAP, diretor executivo do Monte Tabo e dentre tantos outros títulos. Fundador da CEP System e tem duas grandes paixões, que significa viagens e música. Mas vocês vão descobrir outras paixões hoje. Então, Dionei, obrigada por você estar aqui. Obrigado a você, Laís, pelo convite. É um prazer imenso. E hoje, né, como todos falam com sua voz de locutor, não poderíamos falar de outro tema, que é comunicação. Na verdade, esse mês de abril, né, todos os participantes do café estão com esse desafio de falar desse tema, porque o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que está completando nesse mês 11 anos, tem como foco o tema que é comunicação e trabalho em equipe. Então, eu acredito que você, em suas diversas vertentes, que ele não falou cantor, mas também é cantor, em suas diversas vertentes, a comunicação sempre está muito próxima da sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Então, com toda certeza, você vai nos apoiar muito e trazer aí sua experiência. E para começar esse bate-papo, eu queria, primeiro, o que é que você enxerga de comunicação no cenário que a gente está hoje, com toda essa evolução e rapidez, esse dinamismo que a comunicação é nos dias atuais? Qual é a sua visão sobre isso? Que grande provocação, viu? E ver você fazer essa apresentação de mim nem parece que é uma pessoa só, né? Parece que são várias pessoas. E quando a gente vê, quando a gente vê todos esses títulos, eu acho que quando a gente fala de comunicação, todos esses títulos têm um objetivo, que é comunicar, né? Comunicar quem sou, comunicar o que é que eu faço, comunicar o que é que eu gosto de fazer. E dentro desse cenário atual, a gente vive muito isso, né? Todo mundo tem algo a dizer, todo mundo quer falar alguma coisa. Você é um exemplo, né? O Café com Qualidade é um exemplo de quem tem algo a falar, de quem tem algum lugar de fala. E são expressões que a gente tem usado muito. E é curioso porque mesmo com todo esse avanço tecnológico, a gente vê que as pessoas falam, se comunicam, mas que cada dia que passa a gente tem escutado menos, né? Todo mundo precisa ter um lugar de fala, mas a gente não fala sobre um lugar de escuta. E a gente não pode esquecer que a comunicação é sempre uma via de mão dupla. Ela vai e ela volta. Então a gente precisa falar e a gente precisa escutar. Dentro desse contexto, eu acredito que um ponto que a gente está deixando de lado é, de fato, a escuta. A gente precisaria escutar mais e ter uma escuta atenta, não aquela escuta de passar o post ou de escutar somente aquilo que interessa. E é tão curioso porque hoje, por exemplo, quando a gente vê um post no Instagram, a gente já vê ele legendado, né? De toda forma, a pessoa quer passar a mensagem, quer que a gente escute, ou através da leitura, ou mesmo através daquilo que ela está dizendo. E é isso. Eu acho que a gente precisa escutar mais. Eu estava até lendo uma reportagem recentemente que estava falando nunca a gente teve tão fomentos e estratégias da comunicação, mas nunca a gente teve tanta falha de comunicação no dia a dia. E a gente vê isso em todos os âmbitos e a saúde, com toda certeza, a gente vê o quanto que isso impacta diretamente, não só no paciente, mas também no dia a dia das organizações. Nas estratégias da alta gestão, na ponta entre a equipe. Então, eu acredito que a comunicação, a gente está tendo muitas oportunidades, mas a gente, cada dia que passa, a gente não está conseguindo, de fato, entender como a gente tornar a comunicação com o objetivo que ela é. Porque a comunicação, ela tem um objetivo de você desenvolver algo, seja em qualquer âmbito. Então, quando a gente fala da assistência à saúde especificamente, tudo que a gente cria, e já fazendo uma olhada à qualidade, tudo que a gente cria de protocolo, de fluxo, é com o objetivo de que aquela estratégia seja implementada da melhor forma. Então, são meios de comunicação, mas que eu acredito que essa velocidade, de fato,
faz com que a gente se distancie dessa escuta, nesse ponto que você tocou, que é uma via de mão dupla, o quanto que o outro entende a minha comunicação, que não é apenas eu implantar, eu dizer a estratégia, mas sim que o outro consiga captar de uma forma que aquele objetivo seja alcançado. Então, eu acredito que, de fato, a comunicação acelerada hoje, ela está distanciando pessoas ao invés de aproximando. E aí eu queria te perguntar também, pensando nesse bate-papo, tem algumas vertentes que você atua, e uma delas, profissional, num cargo de alta gestão. Como é que você se enxerga hoje, que talvez seja o seu maior desafio como gestor de uma organização, quando a gente fala de comunicação interna? Quando você traz tudo isso, Laís, é bem curioso, porque tem uma palavrinha mágica aí na qualidade que se utiliza muito no jargão da qualidade, que é capilarizar a informação. Acho que o grande desafio de hoje, de fato, é fazer com que essa informação ela chegue, e com os meios que a gente tem hoje, a gente tem certeza que essa informação chega, mas ela não fica. Então a gente comunica, mas isso não fica. Eu acho que a gente está deixando de trabalhar um ponto que é importante também, que é o entendimento e a concentração das pessoas. Hoje a gente vive num mundo altamente dispersivo, né? Certamente quem está assistindo esse bate-papo agora passou por algumas coisas aí no Instagram e caiu aqui, né? E a gente vive num mundo dispersivo. E dentro das organizações, esse é um ponto crucial também. A gente tem o WhatsApp. E eu não estou falando que o WhatsApp não está sendo utilizado de forma corporativa, mas mesmo de forma corporativa, são diversos setores demandando coisas para as mesmas pessoas. Então, fazer com que essa comunicação, com que essa informação, ela chegue e ela fique, e que a pessoa consiga entender e absorver isso, eu acho que tem sido o maior desafio dos gestores de hoje. E esse ponto, em qualquer implantação de projeto, não estou só trazendo para a qualidade nem acreditação, mas eu acredito que é o maior desafio, porque identificamos profissionais extremamente sobrecarregados, que não têm tempo para nada, mas que não conseguem, muitas vezes, chegar na entrega daquilo que foi proposto. Justamente por isso, porque eu acredito que são tantas iniciativas que as pessoas procuram ter ao mesmo tempo, e eu vivo isso também, vivi isso em alguns momentos, e teve um livro que eu assim, me apaixonei, que me ajudou muito, inclusive já tenho que reler, porque eu já estou deixando ele de lado de novo, que foi o Essencialismo. O Essencialismo, ele traz muito o quanto que um foco direcionado para o que você deseja, ao invés de você atirar para todos os lados, faz com que você consiga ser melhor naquilo que você faz, ser mais produtivo, mas para isso você tem que ter clareza. E aí, esse ponto, quando a gente fala de comunicação, eu vejo que falta muito isso. A clareza das pessoas, do que deve ser dito em todas as etapas. Não sei se por uma falta, às vezes até de entendimento do que a pessoa quer solicitar, mas esse ponto de clareza e transparência na mensagem que você quer dar, eu acho que tem sido hoje um dos principais motivos de falhas, né, nessa comunicação. Você concorda comigo? Você pensa diferente? O que você pensa em relação a isso? Eu concordo contigo. Acho que a clareza ela é um dos elementos da comunicação e ela precisa estar presente em tudo aquilo que a gente quer comunicar. Você, falando do livro que você leu no passado e que precisa reler, né, que é o Essencialismo, né? Ontem eu estava lendo uma matéria que falava mais ou menos sobre isso, né, porque hoje a gente está tão disperso, a gente está focando em tantas coisas, está deixando de focar naquilo que é essencial. Só que muitas vezes, quando a gente foca no essencial, quando a gente vai para o minimalismo, e aqui, por exemplo, a gente pode ter aí esse novo padrão da arquitetura, né, da decoração, que é o minimalista. O minimalismo, a gente vê, puxa, esse móvel é bonito, esse móvel planejado é bacana, mas o quanto aquilo está comunicando da pessoa que mora naquele lugar, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, a gente não pode ser maximalista, mas a gente também não pode ser minimalista. Porque, por exemplo, quando você fez minha apresentação, você citou aí um monte de coisa que eu fiz e que eu faço,
talvez quem assista disse, nossa, que cara sem foco. Mas não. Todas essas coisas, elas me definem com a personalidade que eu tenho. E se faltar alguma dessas coisas, eu vou me sentir incompleto. Agora, não significa que eu vou fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, é uma trajetória, né? É uma trajetória. Eu acho que esse autoconhecimento, você saber quem você é, saber quais são as suas demandas, como você resolve as suas demandas, essa clareza interior, à medida que você vai conquistando como gestor, como pessoa, essa clareza interior, você consegue transmitir isso naquilo que você quer passar. Seja da pessoa que visita a sua casa, certamente quem visita a sua casa vai ter a impressão de quem é Laís. Quem visita seu escritório vai ter a impressão de quem é Laís. Quem está assistindo essa postagem vai ter uma impressão de quem é Laís. Então, à medida que você vai tendo clareza de quem você é, você consegue também comunicar com clareza a mensagem que você quer passar. Em uma dos encontros do café, estávamos falando justamente sobre isso. Muitas vezes as pessoas querem do outro algo que nem sabe o que esperar. E entra em toda essa questão do autoconhecimento, de fato, mas você falando muito do ser, a comunicação é um grande desafio, porque cada um também, ele vai ter a sua forma de comunicar e a sua individualidade, o que às vezes serve na minha comunicação para você e você admira, para o outro já não é tão bom. E também a gente não tem, eu acredito que a gente não tem que ficar seguindo um modelo e um script, porque isso não existe, né? Existem, lógico, técnicas de comunicação. Eu digo que no decorrer da minha carreira, né, com olhar de qualidade, eu não só me tornei uma profissional melhor, mas uma pessoa melhor. Porque ferramentas e habilidades de comunicação no decorrer da minha trajetória, isso foi sendo incorporado. Coisas que eu nem pensei. Por exemplo, eu fiz um curso no Einstein, no fórum, em que a primeira coisa que eles disseram é: aprenda a fazer perguntas abertas e honestas. E isso não saiu da minha cabeça até hoje. E, de fato, nós induzimos muito o que a gente quer ouvir do outro. E eu acho que esse talvez seja a gente perde a oportunidade de aprender e de ouvir coisas diferentes. Então, quando a gente chega para o outro e fala assim, poxa, é um prazer para você estar aqui no café, né? Você só tem sim ou não, ou dizer mas a pergunta aberta e honesta você tem que fazer sem saber qual a resposta que a pessoa vai dar. E não pode ser sim ou não. Porque eu posso chegar para você e dizer assim, qual foi a sua experiência aqui no café? Você vai ter que dizer algum sentimento, algo que você trouxe em relação a isso. E isso eu levo para minha vida, tanto que eu cheguei no hospital depois do congresso, eu falei, a partir de hoje aqui só se faz pergunta aberta e honesta. 10 minutos depois eu tava, gente, isso é lindo, né? Aí, pessoal, isso não é pergunta aberta e honesta. Mas eu trago esse exemplo porque, de fato, é uma prática que a gente precisa, não só como profissional, mas eu acredito que como pessoa, deixar aberto a coisas que talvez sejam agradáveis de ouvir e a coisas que não sejam agradáveis. Então, essas estratégias têm, né, me tornou uma profissional e talvez uma pessoa melhor quando a gente fala de comunicação. E aí eu queria que você trouxesse, assim, da sua experiência quando fala de comunicação, o que é que qual a estratégia que eu acredito que você adote, seja no lado pessoal, no lado profissional, que você diz assim, faz diferença para mim no dia a dia? O que é que vem na sua mente? Escutando você falar tudo isso, e falar muito sobre a escuta, né, de como cada pessoa está ou não está preparada para receber uma resposta aberta, eu penso muito sobre o desafio, né, diário da gestão. Eu acho que tudo tem a ver. Acho que quem escuta, quem entende, quem comunica bem é aquele que consegue observar, consegue captar o outro de forma sensível, né? Eu acho que você só vai ter uma escuta verdadeira e você só vai ter coragem de fazer uma pergunta aberta se você tiver um olhar sensível ao outro, se você souber observar o outro. Dentro da minha prática, eu tento sempre observar o outro e tentar entender o outro não só
no que tange a demanda profissional, porque a gente sabe que o ser humano é um ser humano integral, né? Se você, por exemplo, estiver com um boleto atrasado, que não é o caso, né? Veja bem. Mas você vai chegar aqui no café, talvez você não seja tão espontânea, porque você sabe que tem uma obrigação que você precisa cumprir. Então, a pessoa que está do outro lado, a pessoa que te demanda ou que quer escutar de você algo sincero, ela precisa também estar atenta a essas demandas além daquela que se apresenta. Eu tento sempre entender junto às pessoas com quem eu me relaciono, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal, qual é a demanda em aberto que a pessoa tem e o que é que pode estar impactando dentro daquela demanda. Não é fácil. Né? Porque a gente é muito fácil chegar aqui e falar sobre conceito, mas no dia a dia a gente tenta, mas no dia a dia a gente tem nossos problemas também. Sim. A gente tem nossos boletos atrasados também. A gente tem as nossas preocupações e a gente precisa lidar com isso. Claro que quando você chega em determinado nível ou função que você detenha ou não detenha algum tipo de poder de decisão, você precisa ter uma resposta diferente, né, às suas demandas e a demanda do outro. Eu acho que o líder hoje ele precisa ser um líder altruísta, porque se a gente pensar no outro, se a gente entender o outro e se a gente der para o outro as melhores condições que o outro precisa para que se comunique, para que fale a resposta aberta que você colocou, vai ficar muito mais simples, vai ficar muito mais seguro e o trabalho vai ter muito mais qualidade. Eu posso dizer que eu acompanho, né, um pouquinho, não estou no dia a dia, mas estou na semana acompanhando e eu vejo o quanto que você e outros gestores da instituição têm esse olhar cuidadoso e é de fato um desafio, porque nem sempre você vai acertar 100% das vezes, em algum momento a gente pode se passar, em algum momento a gente pode ser, assim, nem nos dar a percepção que estamos agindo daquela forma. E isso acontece em vários cenários. Eu mesmo, como consultora, eu me acho uma pessoa extremamente comunicativa, extremamente aberta para que todo mundo, né, fale o que quiser. E, inclusive, é um treinamento diário que eu tenho que fazer. Porque entrar na casa das pessoas, né, com o olhar da instituição, propor mudanças e eu não me colocar no lugar daquela pessoa que está vivendo tudo aquilo, né, seria para mim muito ao contrário do que eu de fato idealizo. Mas já teve situações de pessoas chegarem para mim e dizer assim: Laís, você me inibe, eu não consigo perguntar quando você está por perto. Eu disse: gente, como assim? A primeira coisa eu falei: como assim eu crio essa inibição em alguém? E ela falou: não, é porque você conhece tanto que às vezes eu fazer uma pergunta sempre fico pensando, é muito mais fácil fazer quando você não está do que fazer quando você está. E aí eu pedi desculpa, eu falei: pelo amor de Deus, tira essa impressão, eu não vou deixar de ser quem eu sou também, não vou deixar de ter o meu conhecimento, que é importante, mas assim, eu quero te dizer que você tem total liberdade e o que você quiser trazer, fique à vontade para trazer. Eu não me considero uma pessoa tão humilde, não. Não me considero. Mas eu acredito que a gente tem que trabalhar muito a humildade quando falamos de comunicação. Porque falar não sei, por muito tempo, para mim, foi difícil, principalmente no papel de consultora, em que eu ia para as instituições implantar algo. Então, o que eu dissesse ali, digamos, seria lei. E por muito tempo foi muito difícil para mim dizer não sei algo, não conheço isso, não faz parte do meu dia a dia. E hoje eu já consigo falar isso com uma tranquilidade melhor, né? Porque eu entendi que eu não preciso saber de tudo. E se for importante para mim, não tenha dúvida, eu vou mergulhar, eu vou estudar e vou saber muito bem aquilo, porque tudo que eu me proponho a fazer, eu vou fazer da melhor forma. Como é que você vê essa questão da humildade na comunicação? Para você, tem correlação, não tem? Fala um pouquinho aí da sua... Na minha opinião, tem total correlação. Eu discordo quando você diz que não é humilde, porque para mim, junto com a humildade, tem uma outra característica que anda de mãos dadas, que é a solicitude. Você é uma pessoa muito solícita, então é difícil você, eu acho que é impossível, na verdade, você ser solícito e não ser humilde.
Então eu discordo quando você diz que não é humilde. Então tenho também a oportunidade de com você trabalhar junto em alguns momentos durante a semana e eu vejo essa sua preocupação, essa sua solicitude, essa sua humildade de conversar, seja com o gestor, seja com o médico, seja com alguém que está no campo operacional, buscando sempre qual é a necessidade que a pessoa tem e como você pode fazer a diferença auxiliando aquela pessoa de alguma forma. Então, discordo quando você diz que não é humilde, acho que você muito humilde, sim, e sobretudo, solícita. A solicitude é uma característica que eu observo muito forte em você. E é maravilhoso quando você diz assim, hoje eu consigo falar de forma muito tranquila para mim, que eu não tenho uma resposta sobre tudo, né? Raul Seixas já dizia, né, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Acho que à medida que a gente caminha, que a gente vai amadurecendo e, por consequência, a maturidade vem com o passar dos anos, a gente começa a entender que a gente não precisa ter resposta clara, nem formada sobre tudo. Que a vida, de fato, é esse aprendizado. É esse você sentar... Aprender, né? Aprender. Você sentar, você conversar, seja com, sei lá, um CEO de uma empresa ou com a pessoa que vende churrasquinho no carnaval. Eu acho que todo mundo tem muito o que ensinar um ao outro. Agora a gente precisa ter solicitude, precisa ter uma escuta atenta e precisa, sim, trabalhar diariamente a nossa humildade, porque senão a soberba é um outro sentimento que tem muito a ver com a nossa condição humana, né? De achar que sabemos tudo, e cada vez que a gente se despe disso, eu acho que cada vez que a gente se despe de uma capa de saber tudo sei que nada sei, a gente consegue avançar. Eu acho que o não ter resposta clara nem informada sobre tudo é um grande sinal de amadurecimento. E o que você tiraria hoje do seu processo de comunicação, assim, você como pessoa? O que é que eu tiraria em que sentido? Que você talvez não goste de algum processo aí de comunicação em que você tenha que fazer por estar no cargo ou por cumprir alguma formalidade. Eu sei o que, assim, eu tiraria que me irrita profundamente uma comunicação, mas eu também tenho. Então me fale para ver se eu tenho algum insight. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade imensa de ter uma comunicação com pessoas prolixas. Só que eu a cada dia que passa, eu só escuto a pessoa até os 2 minutos, assim, depois pra mim parece que vem um filme, assim, corta a minha mente e eu fico fazendo uma força para poder me concentrar naquilo, porque em algum momento ela vai trazer uma fala ali, que é importante. E eu não faço isso só com os clientes, não. Eu faço isso com todos, às vezes... Até com a minha própria equipe, você tá em uma discussão em que não chega ao objetivo e aquilo já tá assim, ó. E aí eu tenho que respirar fundo. Para mim é um exercício muito grande. De fato, eu acho que dentro da comunicação, eu não me incomodo se a pessoa ela é lenta, se a pessoa tem dificuldade de expressar, se a pessoa... Não é algo que me incomoda, mas a pessoa que dá muitas voltas e não chega ao ponto é algo que me tira a paciência e que eu tenho, assim, trabalhado para conseguir manter o foco. Porque em algum momento ela vai expressar ali algo que vai ser importante para mim, eu posso já estar desligada em outro planeta. Tem algo assim na comunicação em que para você seja um desafio ou... É engraçado quando você traz isso, porque eu compartilho das mesmas coisas que você está colocando. Minha formação base é TI. E por ser de TI, quando eu trabalhava na área de TI, né, com aquele tecnicismo todo, as pessoas me elogiavam porque diziam que eu tinha um caráter humano, que eu escutava, que eu conversava, que eu não era simplesmente computador e teclado. Quando eu saí da parte de TI e fui para a parte de gestão, algo do tecnicismo ficou, né? E hoje eu digo que eu sou muito pragmático. Me incomoda bastante quando eu vou para alguma reunião que não tem pauta, quando eu vou para alguma reunião que tem, tipo, uma reunião de 1 hora, e a gente chega ali em 1h10, não é nem 1h30, 1h10, e não chegamos ainda no desfecho.
Isso me incomoda bastante. Se eu pudesse tirar isso, Sim. ou melhor, se eu pudesse levantar quando terminava aquele período de 1 hora, eu acho que ia ser bom. Mas, claro, a gente, quando está numa posição de liderança, a gente precisa estar atento a essa demanda do grupo, porque muitas vezes, por mais que não tenha o foco estabelecido, Sim. outras coisas emergem daquela Verdade. situação. Verdade. E aí quando você coloca que você desliga, né, quando está passando por uma situação como essa, eu fico nervoso, mas eu não desligo. E muitas vezes, lá para 1h10, 1h20, né, quando a reunião já passou do tempo, começam a surgir coisas que de fato não tem nada a ver com a reunião, mas que fazem sentido dentro do contexto. Então, por mais que eu quisesse tirar isso, é algo que de alguma forma traz riqueza para o processo. Pegando agora esse gancho do seu lado tecnológico, né, e tudo que eu acredito que até a sua vivência, a sua trajetória fez com que culminasse em projetos que você desenvolve hoje. Então, eu tive a oportunidade de assistir alguns projetos que você apresentou voltado com esse olhar de tecnologia. E como é que você correlaciona hoje a tecnologia como um propulsor dessa comunicação? A gente falou sobre essa velocidade, mas e o outro lado? Como trazer talvez mais segurança, mais confiabilidade quando a gente fala de comunicação atrelada à tecnologia? Eu acho que a sociedade hoje está vivendo aquilo que Einstein viveu lá no passado, quando ele escreveu a teoria da relatividade, depois disso nasceu a bomba atômica, né? Quando a gente viu o advento aí de todos os GPTs, da IA, né, da inteligência artificial, e a gente vê o potencial que isso tem de agregar valor na construção de uma série de coisas e principalmente como nos comunicar melhor, né? Como fazer com que a mensagem, com que o produto, com que as coisas cheguem de forma cada vez mais direta, cada vez mais assertiva. Isso é muito bom. Mas tem o lado negativo, né? Porque a comunicação, a gente está falando de comunicação sempre no aspecto positivo, mas tem aquela comunicação do mal, né? Aquela comunicação que tem como desejo comunicar mais algo não tão legal. A gente tem visto aí, infelizmente no Brasil, a gente vê os recursos tecnológicos, por exemplo, sendo utilizados para entregar drogas em presídios, né? Certamente quem inventou o drone não tinha isso como objetivo. A gente vê aí falas e vídeos manipulados por inteligência artificial com inverdades, né? com fake news, com imagens que não são verdadeiras e cada vez mais críveis, né? Cada vez mais reais. Acho que a gente precisa de algum tipo de regulamentação. Não uma regulamentação para que a gente coíba ou proíba o uso das tecnologias, Sim. mas que a gente puna as pessoas que não usem a tecnologia para o bem. Né? A gente já vive num ambiente tão confuso, tão difícil, que a gente precisa que os avanços que a humanidade consegue dar, de fato, empurrem a humanidade para frente e não para trás. E sobre esse projeto, que aí eu queria que você contasse um pouquinho para quem está nos assistindo, porque eu acredito que é um projeto que agrega demais na segurança. Tem um cunho da comunicação muito forte, porque é estreitar isso, e tem esse lado em que as pessoas utilizam a comunicação, como em outros aspectos também, para pontos ruins, mas a comunicação no ambiente da saúde tem estreitado muito, né? E apoiado com que diagnósticos e até acesso mesmo à saúde fosse muito mais rápido, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para quem está nos assistindo sobre esse projeto, porque eu acredito que traz esse olhar muito forte, né? Pensando, a gente está falando no mês de segurança do paciente, e eu acho que tem total correlação. Conta um pouquinho pra gente. É verdade, eu não tinha essa percepção, mas você trazendo isso, de fato, esse projeto, que é o CEP System, que eu vou explicar para vocês do que se trata, ele não deixa de ser uma grande ferramenta, uma grande plataforma de comunicação, de vigilância, de segurança, com foco em reduzir os riscos, promovendo a melhor qualidade de vida, diminuição de custos e diminuição da mortalidade. Bom, esse projeto, o CEP System, explicando para o nosso público, né, o público aqui do Café com Qualidade, é um projeto
que visa, através do uso de smartwatch, monitorar pacientes. Você não tem, né? Você precisa ter. Precisa ter, Laís. Precisa ter. Ele vai dizer a qualidade do seu sono, vai dizer quantos passos você deu. Eu sou arcaica porque eu não tenho. Mas não é arcaica. Olha quanta tecnologia que está envolvida. Precisa só colocar um smartwatch. Daqui a pouco vai ser um ring, um smart ring, vai ser um anel. Bom, mas esse projeto da Sepsystem consiste em... o grande foco dele é aumentar, na verdade, diminuir a mortalidade de pacientes que sofrem com infecção generalizada. Hoje a gente está vendo aí que todos os convênios estão oferindo uma altíssima sinistralidade. A gente sabe que os custos na saúde são cada vez mais frequentes. A saúde suplementar está em vias de colapso, né? Os convênios estão com prejuízo, as redes de hospitais estão com prejuízo, o beneficiário está tendo prejuízo tanto na hora que vai ser assistido quanto na hora que vai pagar o plano de saúde. Então a gente precisa fazer alguma coisa que faça com que esses atores consigam cumprir o seu papel social e que de fato o produto que eles precisam entregar de fato seja entregue da melhor forma possível. Então o Sepsystem ele é uma plataforma que vai utilizar a inteligência artificial e que quer monitorar idosos e pacientes oncológicos com o uso de smartwatch. De que forma? Com o smartwatch a gente vai estar oferindo frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura, e através de gamificação a gente vai conseguir medir o nível de consciência. Então vai ter um joguinho ou no celular ou no smartwatch para que a pessoa que está sendo monitorada ela jogue, e com base nisso a gente vai calcular o Glasgow dele. Sim. E com base em todas essas variáveis a gente vai definir um score, baseado no score Quick-Soffer, que é muito utilizado Sim. nas UTIs, para verificar se aquele paciente que tem uma condição de saúde grave ou que tem uma comorbidade ou que precisa ser gerenciado de alguma forma, está tendo algum tipo de degradação no seu estado clínico. E por que a gente quer fazer isso com o smartwatch? Porque hoje o paciente, quando ele chega no hospital, ele já está degradado. Então ele muitas vezes já está hipotenso, ele já está com um choque séptico, e todos esses sintomas, eles aconteceram não naquele momento que ele chegou no hospital, eles vêm acontecendo há um tempo. E isso nasce de uma experiência pessoal que eu tive com minha mãe. Minha mãe foi uma paciente oncológica que faleceu no começo de 2022 e justo em setembro de 2021, quando ela estava assim, num estado muito tranquilo da doença, né? Ali ainda era pandemia e tal, mas a gente estava todo mundo muito fechado ainda em casa, mas a gente entendeu que era um momento que ela podia visitar a mãe dela no interior, visitar os irmãos, porque ela estava bem de saúde, e assim foi. Minha mãe foi para o interior, foi para uma cidade que fica a 600 quilômetros aqui de Salvador, e lá no interior ela teve infecção alimentar. Só que quando ela estava em Salvador, eu e meu irmão, a gente monitorava, e aí, quanto está a pressão arterial, quanto está a temperatura, quanto é que estão os batimentos cardíacos, a gente não mensurava o nível de consciência, nem tínhamos conhecimento para isso, mas a gente sentava dentro daquilo que eram os nossos parâmetros de controle, entender qual era o estado clínico dela. No interior ela teve infecção intestinal. Só que as pessoas que estavam cuidando dela no interior não tinham a percepção do manejo de um paciente com aquele perfil. E era sempre, não, ela está melhorando, ela está ok, está um pouco sonolenta, está com diarreia, resumo da ópera. Quando minha mãe chegou em Salvador, 2 semanas depois que ela tinha feito a viagem, e 1 semana depois que ela tinha apresentado o primeiro sintoma de infecção hospitalar, a gente pegou minha mãe no aeroporto, levou para o hospital, e do hospital ela foi direto para a UTI. Minha mãe estava em sepse. E se naquele momento a gente tivesse um smartwatch e a gente pudesse receber alertas no nosso celular de que o estado clínico dela estava degradando, a gente poderia ter trazido ela para Salvador de forma antecipada e talvez a doença oncológica não tivesse saído de controle e talvez minha mãe estivesse aqui. Então, a ideia desse projeto surge nesse sentido, de monitorar esses pacientes críticos fora do ambiente hospitalar, para que de forma antecipada a gente consiga prever, opa, esse é um paciente que está com uma degradação no seu estado clínico e ele precisa ser visto por um profissional. A gente entende que essa é uma solução que agrega muito valor para empresas de home care,
para hóspices que trabalham com o gerenciamento de pacientes, para operadoras de saúde que, por exemplo, conseguem fazer um gerenciamento de perfis de paciente. Não, a gente vai controlar agora os pacientes cardiológicos, os renais crônicos, os oncológicos, para que evite que esse paciente chegue no hospital. Né? Para a sociedade, né? Que assim como a experiência que você viveu, eu acho que quando está atrelado a um propósito, como você traz, é triste, né? Porque não desejaria que ninguém passasse por isso. Mas eu acho que quando alinha um propósito para que tenha benefício em todas as vertentes, é sempre um bom caminho, né? Porque a sociedade, eu sempre digo, quando a gente fala de segurança, quando a gente fala de qualidade, a gente não está falando um selo para a instituição, a gente está falando um selo para a sociedade. É mais um lugar em que eu vou poder ser atendida como paciente, que eu vou indicar meu familiar. Então, a gente construir uma sociedade baseada nesses princípios, né? Tem um olhar financeiro, lógico, porque não deixa de ser um negócio, mas, de fato, a gente conseguir atingir o propósito do qual a saúde, né? E muitas vezes a gente se perde desse propósito, que é promover saúde. É isso que a gente vende, é esse o produto final. Então, acho que esse projeto, por isso que quando eu faço correlação com a comunicação, é muito claro o quanto que esse projeto, ele estreita essa comunicação, ele faz com que a gente consiga ter uma percepção muito maior desses riscos e uma tomada de decisão, porque é isso que a gente precisa em todos os cenários, e na saúde ainda mais, porque a gente lidar com vidas. Quanto mais rápido a gente tiver a informação, melhor vai ser a nossa tomada de decisão, né, de acordo baseada naqueles dados, e provavelmente vai ser um desfecho melhor, né, para o paciente, para a equipe, inclusive, e para a sociedade como um todo. Então, é um projeto que eu acredito demais e torço que já é sucesso e com toda certeza vai ser ainda mais sucesso e que faça diferença na vida das pessoas. Eu tenho um carinho muito especial por esse projeto, porque é um filho, né? E tudo aquilo que a gente de alguma forma gera, né? E constrói, a gente tem um carinho especial, mas porque ele nasce na minha maior dor, né? E eu entendo que isso também é uma forma de comunicação interior. Minha mãe não posso dizer que foi, é a minha principal referência. E quando eu pego essa dor e faço com que essa dor ela se transforme em mim. Ela continua doendo, não é que ela não doa, mas entender que essa minha experiência pode de alguma forma contribuir para salvar ou aumentar o número de dias que um ente, que um idoso, que uma criança possa viver junto dos seus familiares, isso é muito gratificante. Claro que agora tem um caminho imenso pela frente, né, que é tirar essa ideia do papel. Empreender no Brasil não é fácil, mas a gente entende que esse propósito e dentro desse cenário, né, tecnológico que a gente tem, que é possível. Hoje a gente tem tecnologia para poder fazer isso. Então, por que não? Se vai agregar valor. A gente fala tanto falando um pouco aí sobre a remuneração de hospitais, do fee for service, não, a gente tem que pensar em remuneração por valor. Se é algo que agrega valor, e agrega valor financeiro também, por que não fazer? Por que não buscar todos esses elos da cadeia, unir esses elos e fazer isso acontecer? Tem um trabalho grande pela frente, mas eu espero que conseguir fazer isso acontecer. Acreditar e o foco no propósito, com toda certeza, vai ser um caminho de aprendizado enorme, né? E o mercado, mesmo que não seja algo que pareça tão próximo da nossa realidade, eu acho que o mercado ele está induzindo, independente da legalidade ou não, mas o mercado ele vai afunilando para que essas práticas aconteçam. E como você mesmo falou, estamos em uma revolução diante do cenário da saúde em que, de fato, a gente não sabe, né, as próximas décadas como vai ser. A gente acredita que vai ter uma mudança, porque do jeito que está, não se sustenta em vários aspectos, mas eu acredito que temos uma grande contribuição como gestor, como profissional, como empreendedor, como idealizador de trazer, porque
esse propósito em promover serviços com maior qualidade e segurança nunca vai deixar de existir. Isso é tão forte em mim, sabe, que pode ter a mudança que for, eu acredito que esse propósito ele não vai deixar de existir em nenhuma instituição. Algumas ainda não têm essa visão, e pelo contrário, acho que as mudanças que estão acontecendo estão fazendo com que as pessoas caminhem nessa direção. Não adianta mais ter um melhor cafezinho, eu sempre brinco, né? Não adianta ter a melhor estrutura você oferecer se você não olha para os seus processos, para a comunicação com o paciente, para os desfechos que você tá entregando ali do seu propósito. Eu acho que é um caminho que está favorável a nós. Eu acho que tá favorável. Eu acho que a gente precisa, como você colocou, olhar de fato para o paciente integral e não pensar simplesmente em faturar mais, em produzir mais, em gerar mais diárias. Mas é aquilo, né? Eu acho que quando a gente está dentro de um ambiente positivo e a gente movimenta essas energias de forma positiva, o resultado invariavelmente vai ser positivo também. E o mercado de saúde não pode, quando você fala que você acredita muito nisso, o mercado de saúde não pode esquecer da sua essência, né? Mercado de saúde, não é um mercado de doença, né? É um mercado de saúde. E a saúde para acontecer? Ela precisa de quê? Ela precisa de qualidade, ela precisa de segurança, ela precisa de processos, ela precisa de uma série de coisas que a gente tem acesso. E por que não fazer? Para gerar valor para o hospital, para o médico, para a operadora e principalmente para o paciente. Eu ficaria aqui umas 300 horas, a gente tomaria 200 cafés aqui. Mas senão as pessoas vão rodar, passar o dedinho e vai passar para outro vídeo, porque vai ficar muito grande. Mas é sempre um prazer conversar com você e que bom que a gente pôde trazer esse momento e propagar esse encontro para outras pessoas que estejam nos assistindo. Você já está convidado a outros temas, porque eu sei que você tem muito a agregar, né? Tem um conhecimento aí do seu dia a dia, da sua experiência, e não só esse lado... quando eu pensei no café, eu pensei em um bate-papo mesmo. A gente não segue script. E que as pessoas pudessem falar a parte técnica, mas pudessem falar do coração também. Né? Eu acredito que o dia a dia é isso, com todos os seus desafios. Isso é comunicar, né? Isso é comunicar. Então eu espero que quem esteja nos assistindo tenha gostado no momento de hoje. E obrigada mais uma vez. Laís, obrigado a você, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Eu só não vou te agradecer pelo café, porque acho que as pessoas estão vendo, né? Café eu não tive, você bebeu, mas eu não tive. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Não, foi um prazer. E você acha que você não vai... Foto? Natural! Espero que você goste. Pode abrir, pode abrir. Ai, peraí, que eu me inscrevi, esqueci, mas vou escrever. Que legal. Pra você celebrar. Olha, chegou, hein, chique. Pra você engordar um pouquinho. Olha. E tornar a vida mais gostosa. Uns ovinhos. Muito obrigado. E a caixa pra você guardar lá suas bugigangas, que eu sei que você tem um monte. Obrigado, viu?